A Crimeia existe ou não, professor Jorge Zenardi? Claro que eu fiz nesta pergunta, Carla, Farid Fogaça. Eu fiz uma provocação. Claro que a Crimeia não só existe, como ela está há várias semanas em todos os jornais do mundo. Mas eu resolvi voltar ao assunto Crimeia, Ucrânia, Rússia, OTAN, por um e-mail recebido pelo programa, num dia que eu não estava. Mas a Magda encaminhou para mim, o Bernardo de Santa Maria faz algumas perguntas sobre se esta invasão russa seria um desdobramento da situação da Prússia. Deixa eu procurar ser breve numa coisa bastante complexa. E vou até dizer que trago aqui algumas opiniões que são pessoais, obviamente, mas que eu não tenho visto na abordagem da grande imprensa nacional, As notícias vêm todas pré-fabricadas, todas meia pronta. Eu não sei se há, da parte dos colegas que fazem a cobertura da geopolítica internacional, se há, Farid, efetivamente um conhecimento. Deixa eu procurar ser breve. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, o mundo ficou bipolar. Bipolar. As grandes potências, as potências nucleares, a União Soviética e os Estados Unidos, com seus aliados. Os aliados, vamos dizer assim, mais importantes dos Estados Unidos compõem um grupo de países com um sistema de defesa comum chamado OTAN, o Tratado do Atlântico Norte. A União Soviética tinha o seu tratado também de defesa chamado Pacto de Varsóvia. Muito bem. Nós nos criamos, a geração, o Fogaça gosta de falar nisso, da nossa idade. A nossa idade se criou neste mundo polarizado, que inclusive teve repercussões aqui no Brasil. Tudo que se falou esta semana sobre o golpe de 31 de março de 64, aqui também se polarizou. Este era o ambiente do mundo à época. Muito bem. As décadas foram se passando, o regime socialista, tanto do ponto de vista econômico como social, ele fracassou, ele sucumbiu e ele carregou consigo o final da União Soviética. Muito bem. O que acontece com esses pactos de defesa pró-americano e pró-Rússia, ou pró-União Soviética? A OTAN foi imediatamente se expandindo, não porque ela seja naturalmente expansionista. Os países que eram do Pacto de Varsóvia vieram correndo aos braços da OTAN. Países como a Hungria, a República Tcheca, a Bulgária, a Polônia. Então, aquela fronteira que existia na Guerra Fria, que era entre os dois blocos, a fronteira ficava na divisa entre a Polônia e a Alemanha Oriental, ela se aproximou muito mais em direção a Moscou. Muito bem. Qual é o risco hoje que Moscou e através do seu principal líder, Putin, hoje correm? Vocês sabem que de todas as repúblicas da União Soviética, a segunda mais importante, depois da própria Rússia, era a Ucrânia. Se a Ucrânia entra na OTAN, a Bielorrússia, que é um outro ex-país da União Soviética, vai a reboque em pouco tempo. E a OTAN vai com isto se aproximando muito perto do país Rússia, que tinha umas nações tampão entre o Ocidente e ela, e esses tampões foram desaparecendo. Muito bem. Qual é a jogada para terminar, Carlos? E posso continuar no próximo programa, porque o tema é vasto. Qual é a jogada do Putin? Jogar duro, através da Crimeia, com a Ucrânia, para garantir, num acordo, que a Ucrânia se transforme numa federação e que na federação, em sua Constituição, já diga que não fica aliada de nenhum dos grandes blocos. Isto que o Putin quer. O Putin não quer a OTAN mais perto da Rússia do que já chegou. Ponto. Não sei se isto é suficiente para esclarecer. A gente pode voltar, fiquem à vontade, mandem mais e-mails.